Simplesmente Jesus. A nossa série de mensagens do mês de abril, como o IPA News lembrou. Uma série de mensagens preparando o nosso coração para a Páscoa, para esse momento tão importante, talvez o momento mais importante no nosso calendário eclesiástico, no nosso calendário como igreja cristã, é nos lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Nós escolhemos basear essa série de mensagens no texto de João 14:6. E a cada domingo nós iremos abordar um trecho desta mensagem. Vamos ver Jesus o caminho, Jesus a verdade. Na Páscoa nós vamos ver Jesus a esperança. E aí por fim, no final desse mês, nós vamos ver com o Elton na sua estreia aqui no púlpito, Jesus a vida. Hoje vamos falar então de Jesus o caminho. Jesus o caminho. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler. Se não leram, deveriam. Um livro de John Bunyan, O Peregrino. O Peregrino conta a história de um homem que sai da cidade da destruição e ruma para a cidade celestial. E ele conta a história desse homem e das suas desventuras, das dificuldades do caminho, das vezes em que ele parou no caminho. Algumas vezes ele retrocedeu, outras vezes ele tropeçou e caiu. Mas ele encontrou um caminho seguro para o céu. E ali ele entrou na cidade celestial para viver na presença do seu Deus para sempre, para todo sempre. É justamente sobre esse caminho do peregrino que nós queremos falar hoje. E eu gostaria que você meditasse no seu próprio caminho. O caminho que você tem seguido. Os frutos que você tem colhido. E de que maneira esse Jesus que é o caminho está em você e você nele. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 35. A palavra do Senhor nos diz assim: o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente. Jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes e não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Palavra do Senhor segundo o profeta Isaías. Isaías tem uma ênfase no seu livro muito importante. Talvez nenhum livro seja tão evangélico, na mais perfeita acepção do termo, do que esse livro no Antigo Testamento. Isaías, ele mostra o que a ruína que o pecado traz. O pecado causa destruição. Deus odeia o pecado e por isso ele envia juízo sobre o seu povo. O povo de Israel enfrentava um momento de grande prosperidade na época do profeta Isaías. Grande riqueza, expansão do seu território, fortalecimento ao lado dos seus inimigos externos. Mas ao mesmo tempo, eles encaravam isso e diziam: isso é bênção do Senhor. O Senhor está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. A nossa religião, a nossa maneira de viver. E Isaías diz: isso não é verdade. Vocês estão enganados.
Não pensem que porque vocês são ricos, não pensem porque há prosperidade na sua terra, não pensem porque os inimigos estão deixando vocês em paz, não pensem que está tudo bem. Vocês são uma planta doente. Vocês são um corpo que está apodrecido, coberto de chagas dos pés à cabeça. Vocês estão doentes. E a doença de vocês é a sua idolatria. Vocês adoram outros deuses. A doença de vocês é a sua indiferença para com o necessitado. A doença de vocês é a opressão que vocês têm sobre o oprimido. A doença de vocês é confiar em outros homens, é confiar na força de homens, na ideia de homens, no poder de homens para poder resistir aos seus inimigos externos. Saibam de uma coisa, isso não vai dar certo. Vocês serão levados cativos. Primeiro o reino de Israel será levado cativo, como foi pela Síria. Depois o reino de Judá também será levado cativo. Os seus inimigos irão vencer sobre vocês, irão tripudiar sobre vocês. As nações em redor irão se espantar, irão dizer como é que essa terra tão abençoada agora se encontra desértica. Saibam disso. Vocês irão sofrer por causa do seu pecado. Mas saibam, o Senhor irá redimi-los. O seu Redentor vem. Deus vem até vocês para salvá-los, para livrá-los dessa opressão. Deus irá trazê-los de volta. O Senhor os mandará para o cativeiro. O Senhor os tratará lá. Mas vocês voltarão. Esse é o contexto do livro do profeta Isaías. E então, depois de pronunciar toda uma gama de juízo sobre as nações, Isaías completa com uma promessa ao povo que iria sofrer, iria ser levado cativo. E é justamente esse capítulo 35, uma bela poesia do profeta. Diz ele: a sua terra vai ficar deserta. A sua terra irá ficar deserta. Atente aqui para o nosso texto, eu convido você a manter a sua Bíblia aberta. Ele fala de um deserto. O deserto aqui não é necessariamente o deserto, a terra seca, é mais do que isso. O deserto aqui é um símbolo da própria vida do povo. É a vida do povo que está sendo aqui tratada pelo profeta Isaías. Saibam de uma coisa: o pecado de vocês irá fazer com que a terra fique deserta. Deserta. Veja só como é que vai ser esse deserto. Verso 1: é deserto, é terra seca. O pecado faz com que a terra da nossa vida se torne uma terra seca, uma terra árida, uma terra onde não há vida. Deserto é lugar de medo. Verso 3: mãos frouxas, joelhos vacilantes. Sabe por que Isaías está usando essa figura? Ele está usando isso porque na época da sua profecia, na época em que ele escreveu esse poema, o rei Senaqueribe, rei da Síria, havia mandado as suas tropas e ele estava cercando Jerusalém. E o povo olhava para aqueles exércitos em volta e dizia: o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos todos morrer. Os assírios vão entrar e vão arrasar essa cidade, e nós vamos morrer, nós, nossas mulheres, nossos filhos. Eles estavam com medo. É isso que o pecado também faz com a gente. O pecado nos faz temer, ter medo, ficar com os joelhos vacilantes. O pecado faz com que o nosso coração fique desalentado. Verso 4: o nosso coração fique em desalento. Deserto é lugar de desalento. Deserto é lugar dos olhos dos cegos, é lugar de cegueira, é lugar onde os ouvidos estão tapados. Deserto é lugar em que não existe canto,
não existe água. O verso 7 fala de areia esbraseada. Mas quando nós estudamos esse texto no original, essa ideia de areia esbraseada, na verdade, é a ideia da miragem. Sabe como é que é a miragem? Você já viu, num dia muito quente, você olha para o asfalto e parece que o asfalto está molhado, mas na verdade ele está muito seco. E aquelas ondas de calor fazem uma ilusão de água. Isso é a miragem no deserto. É lugar onde você pensa que existe água, mas não existe. É miragem. Assim é o deserto. Deserto é lugar de coisa imunda, daquilo que é sujo. Deserto é lugar daquilo, dos loucos, daqueles que perambulam por aí. Deserto é lugar de violência, onde os predadores ficam à espreita, o leão, os chacais, as serpentes. Deserto é lugar de tristeza. Mas por que você está falando tanto de deserto? Isso é figura de linguagem. Pense na vida do homem sem Deus. Pense na vida do homem em pecado. Pense na sua vida quando você se desvia dos caminhos do Senhor. É disso que nós estamos falando quando nós falamos de deserto. Parece que a vida fica seca. Parece que a sua vida fica sem vida, sem vegetação. Não há cor, não há perfume, não há alimento. Não há vida no meio de uma vida que se entrega tão somente ao pecado, aos seus prazeres. Tá certo, você pode dizer, é gostoso, como nós falamos na escola bíblica hoje de manhã. O pecado tem os seus prazeres, sim, o pecado tem os seus prazeres, mas seja sincero consigo mesmo, quando você encosta a sua cabeça no travesseiro à noite, o que é que vem? O que é que surge? Naquele momento em que você silencia a sua vida da agitação do dia a dia, e você se volta para dentro de si mesmo, o que é que passa pelo teu coração? É a abundância? É aquela alegria de uma vida sem Jesus? De uma vida em pecado? Seja sincero consigo mesmo nessa noite. O que vai no teu coração naquele momento em que você está sozinho consigo mesmo diante de Deus? Você e Ele, só. O que vai pelo teu coração? As mãos ficam frouxas, os joelhos vacilam, você não sabe o que vai ser da sua vida. Você começa a avaliar a sua segurança, as coisas em que você acredita, e você começa a pensar que talvez nada vale a pena, que não existem respostas certas, que talvez você não saiba onde buscá-las. São aquelas situações das quais você não vê saída, tal qual o povo de Israel, de Judá, que estava cercado, o povo de Jerusalém, que estava cercado pelos exércitos e não sabia para onde correr. Talvez a sua vida seja assim. Mãos frouxas, joelhos vacilantes. Deserto. O deserto da vida sem Deus é um deserto de uma vida em desalento. Nada te traz alegria. Toda a alegria é momentânea, toda alegria é passageira. Há um momento de alegria, há um dia de sorrisos para 20 outros tantos de tristeza e de choro. Talvez a sua vida seja uma vida de deserto, uma vida de cegueira. A vida em pecado, a vida sem Deus é uma vida de cegueira. Você não consegue ver as situações direito. Você não consegue avaliar a sua vida direito. Tudo está, na verdade, confuso diante de você.
Problemas e mais problemas, dificuldades e mais dificuldades, consequências dos seus erros, e você não consegue discernir o caminho para onde ir. Você está cego. Você está surdo. As pessoas falam e você não consegue ouvir. O coração está duro. Assim é a vida sem Deus. Cegueira, surdez. A sua vida é tristeza. A sua vida é uma vida de ilusão. Nós falamos de miragem, não é verdade? Nós falamos que deserto é lugar de miragem. Ah, queridos, como é triste a ilusão. Como é triste você às vezes olhar para uma alternativa que a vida te dá e dizer, peraí, agora vai, é isso aí, aqui é o caminho, esse é o caminho. Aqui está a solução, eu encontrei. Eu achei a solução, está aqui. É aqui o lugar. E aí você vai até aquele lugar onde você pensou que achava a solução. Você está no deserto, naquele calor causticante do deserto, e você chega no lugar onde você pensa que existe água, mas não existe nada. Existe apenas uma ilusão, uma miragem. Ah, meus amados, quantos de nós estamos vivendo essa miragem? Eu não tenho a menor condição de olhar o teu coração, mas talvez a tua vida seja uma vida de miragens. Você está procurando alegria em lugares onde não existe alegria, onde existe apenas algo passageiro, algo momentâneo, onde só existe sequidão, onde só existe morte, onde não existe água. A tua vida é uma vida de imundície, em que você faz tudo aquilo que você faz, onde você age da maneira como você age, onde você pensa da maneira como você pensa, onde você fala da maneira como você fala, e você acha que tudo está certo. Mas quando você silencia e deixa a sua consciência falar, a tua consciência te cutuca e diz, alguma coisa está errada. Assim como está errada com esse tripé. Deixa eu tirar isso daqui. Alguma coisa está errada. Até a voz melhorou. A tua consciência, ela não te deixa sossegado. Alguma coisa está errado. A errada você precisa corrigir. Talvez a tua vida seja uma vida de loucura. Ah, vida louca. Quantos de nós você já não ouvimos essa expressão? Às vezes as pessoas falam isso de nós. Ah, o César é uma vida louca. Vida de loucura. Talvez a sua vida seja uma vida de insegurança e você olhe lá ao lado e você só vê leões e chacais. Leões e chacais. Inimigos procurando te devorar por todos os lados. Será que não há aqui quem esteja passando por esse deserto? Eu não preciso que você levante a mão. Levante a mão para si mesmo, no teu coração. Se você está vivendo essa vida de sequidão, essa vida de deserto, essa vida de ilusão, essa vida de tristeza, essa vida que não é vida de forma alguma, que tem apenas aparência de vida, mas não é vida. Mas o ponto de mudança do nosso texto é o verso. O ponto de mudança nessa vida de deserto que o povo de Israel estava enfrentando é justamente o nosso texto. Esse texto não está falando de morte. Esse texto não está apontando para a morte do povo. Para isso Isaías já escreveu 34 capítulos antes. Esse texto está falando é de vida. Sabe o que Deus promete? Vocês vão ser levados cativos, mas quando vocês voltarem, a situação vai ser muito diferente. Quando vocês voltarem, o deserto,
O deserto pelo qual vocês vão sair, ele vai ter florescido. E não vai ter florescido pouco, não. Quando ele fala aqui da planície do Líbano, ele fala do Líbano, ele está falando do Carmelo, ele está falando de Saron, ele está falando de lugares férteis, muito férteis, na terra de Israel. Onde havia abundância de flor, de fruto, onde havia abundância de água. Quando vocês voltarem, é isso que vocês vão encontrar. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Sabe esse lugar que vocês estão passando e que não tem vida? Saibam, ali vai haver vida e vida em abundância. Sabe esse lugar onde vocês estão passando e vocês só veem tristeza? Pois é, saiba, nesse lugar vocês vão se alegrar. E quando eu estudo esse texto no original, ele diz que vocês vão se alegrar, e vão se alegrar e muito. Sabe o que é essa alegria, esse cantar aqui? Às vezes o grupo de louvor está aqui na frente, eles estão cantando, é de coração, tudo que eu disser. E aí a gente olha as pessoas cantando, elas estão cantando assim. Parece dublagem. Parece que está dublando a Sandra. Não! Quando vocês voltarem, vocês vão cantar. É de coração tudo que eu disser. É cantar e cantar alto, é cantar em alta voz, porque onde hoje há tristeza, vocês vão encontrar é alegria em abundância. Por isso fortaleçam as mãos frouxas. Por isso você que hoje está desanimado, você que está com medo, fortaleça-se. Mas fortaleça-se com base em uma esperança. O teu Deus vem. Quem irá livrar você, Israel, não é o Egito, a quem você procura. Quem irá livrar você, Israel, não é a Babilônia. Não é a tua própria força. Quem irá livrar você é o teu Deus vem. E quando ele diz aqui no texto, no capítulo 4, a vingança vem, não é que Deus vai trazer vingança, não é isso. Mas Deus vai fazer as coisas entrarem nos seus devidos lugares. Deus vai fazer as coisas serem como elas devem ser, como Ele planejou para que fossem, não o deserto em que vocês entraram. O teu Deus vem, Israel. Sabe o que esse Deus vai fazer? Ele vai abrir os olhos dos cegos. Ele vai abrir os olhos dos cegos. Quando o teu Deus vier, os cegos vão ver. Isso, os cegos vão ver. Quando o teu Deus vier, aquele que é surdo, ele vai ouvir. Quando o teu Deus vier, Israel, aquele que tem o joelho vacilante vai pular como um servo. E não façam mau juízo disso. Vão pular como um servo. Davi, você vai pular como um servo? Sim, você vai pular como um servo. Quando teu Deus vier, aquela terra que é esbraseada, onde você encontrava só a ilusão de água, ela vai ter água de verdade. É um poço que não tem fundo. E ele sempre vai brotar água, e mais água, e mais água, e mais água. Não é essa ilusão que você vive, é água e água de verdade. Quando o teu Deus vier, quando o teu Deus vier. Mas sabe quando o teu Deus vier? Ele vai vir por um caminho. Aliás, melhor, você vai entrar por um caminho para ir para esse lugar. Para chegar nesse lugar, você tem um caminho. Você tem um caminho. E talvez se eu perguntasse agora para você, você quer ir para esse lugar de água abundante? Você diria, sim, eu quero. Eu quero ir para esse lugar de água abundante. Eu estou cansado da minha vida de sequidão, eu quero ir para esse lugar, então como é que eu faço? Você precisa pegar o caminho. E o nosso texto,
Ele diz que caminho é esse? A partir do verso 8. Há um texto da Escritura, na virada do Antigo e do Novo Testamento, em que o profeta Malaquias, abra lá sua Bíblia. Malaquias, um dos últimos versículos do Antigo Testamento. Ele diz assim, capítulo 4, verso 5: Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É assim que termina o Antigo Testamento. É assim que acaba o Antigo Testamento. Esse texto apontava para o último profeta do Antigo Testamento, que já está no Novo Testamento, João Batista. Eu vou enviar para você Elias. E Elias aqui é o profeta João Batista. Jesus dá esse testemunho. Agora abra por favor em Isaías 43. Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Certa feita João Batista estava pregando no deserto e perguntaram para ele: quem é você afinal de contas? Você é o Messias, aquele que nós deveríamos esperar? E João Batista diz: não, eu não sou o Messias. Eu sou aquele sobre o qual Isaías diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu sou aquele que está preparando o caminho de que Isaías fala em Isaías 35. João Batista continua o seu ministério, batiza o Senhor Jesus, vai preso. E um dia a dúvida surge no coração de João Batista: mas você é mesmo quem está dizendo que era? E então o Senhor Jesus manda os discípulos de João voltarem com uma resposta. E ele diz: sabe o que vocês têm que dizer a João? Os cegos vêm, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Opa! Sabe que sinal Jesus dá de que ele era aquele que estava por vir? Os cegos vêm, os surdos estão ouvindo. No ministério de Jesus, os coxos estão andando. Aquele que tinha a perna vacilante, ele está levantando e dando pulo de alegria. Sabe quem é esse caminho santo de que Isaías 35 fala? É Jesus Cristo. Você quer se chegar nesse lugar onde não existe sequidão, onde existe água em abundância, onde em vez de morte existe vida, onde existe paz, segurança? O caminho é Jesus. Não há outro. O caminho. Jesus é o caminho santo. E é caminho santo porque ele é santo em si mesmo. E sendo santo em si mesmo, e morrendo a morte que estava destinada a nós, ele transfere a sua justiça, ele imputa a sua justiça a mim e a você. E assim eu e você também passamos a ser santos. Diz o verso 8, que nesse caminho o imundo não passa. E não passa mesmo. Porque para passar por esse caminho, você precisa ser puro e santo, irrepreensível, justo. Mas como é possível? Todos nós somos pecadores. É verdade, todos nós somos pecadores. Mas Jesus nos purifica de todo pecado. Nós lemos isso. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se você quer entrar por esse caminho, você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Você precisa crer em Jesus, ter os seus pecados perdoados e assim entrar pelo caminho santo.
Aquele que entra por esse caminho não vai errar por ele. Se eu chegar para o Guilherme e disser: Guilherme, vá até o posto policial da Taliba Leonel, e o Guilherme vai me perguntar: onde é que fica o posto policial da Taliba Leonel? Como é que o Douglas responderia? Pega a Piatá e siga em frente. Não tem como errar. Assim é o caminho santo. Se o seu Eudes perguntar para mim: César, como é que eu chego no céu? Eu digo: seu Eudes, não tem como errar. Não tem erro. Pega o caminho Jesus, siga em frente toda a vida e você vai chegar nele. Pega o caminho Jesus e segue em frente, e você vai chegar nesse lugar de abundância, de vida, nesse lugar de verdade e não de ilusão. Nesse caminho não existe leão. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ninguém pode te arrancar desse caminho. Ninguém. Diz o apóstolo Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você entra por esse caminho, você vai chegar lá. Ninguém vai te tirar. Se você realmente entra por esse caminho, caminho santo, não há quem possa te arrancar dele. Jesus é esse caminho santo. Esse caminho não é um caminho para qualquer um. Não é caminho para imundo, não é caminho para cego, não é caminho para surdo, não é caminho para coxo. Esse é caminho para os redimidos de Deus, para os resgatados do Senhor, para aqueles a quem o Senhor resgatou com a força e com o poder do sangue do seu próprio Filho. E aqueles que entrarem por esse caminho vão voltar a Sião, vão chegar na Jerusalém celeste com cântico de júbilo, e ali vão viver alegria, verso 10, alegria eterna. Alegria eterna. Na vida você sofre, na vida você chora, na vida você passa por tribulação. Hoje você está triste, amanhã você já não. Hoje você está feliz, amanhã você já não está mais. E assim é a nossa vida. Muitos e muitos anos de sofrimento, dias bons, dias maus, e assim a vida segue. Mas a promessa de Deus é que nesse lugar para onde nós estamos indo, por esse caminho certo, nós vamos viver a alegria, que é a alegria eterna. Alegria eterna. E mais, desse lugar fugirão de nós toda tristeza e todo gemido. O povo de Israel voltou para sua terra, mas eles não experimentaram isso aqui na sua completude. Eles continuaram a ter a sua vida de sofrimento, tristeza, choro. O Senhor os guardou, é verdade. Eles voltaram. Mas isso aqui não era uma promessa para os dias de Isaías. A promessa desse texto foi cumprida em parte nos dias de Jesus. Quando Jesus veio, os cegos viram, os surdos ouviram, os coxos andaram. Nós vivemos esses dias. Mas ainda assim essa promessa não se cumpriu totalmente para a nossa vida. Ainda assim nós vivemos, mesmo nós que cremos, nós que já estamos andando por esse caminho santo, nós ainda assim sofremos. Nós ainda assim sofremos. Para quando é essa promessa? Igreja amada, o vosso Deus vem. Nós ainda perambulamos no deserto. É verdade que aquele que tem o Senhor Jesus na sua vida, ele já experimenta em parte o que é a glória desse lugar. Mas a verdade é, o teu Senhor ainda vem. O teu Senhor vem.
Como é fácil às vezes a gente perder essa perspectiva de que o Senhor ainda vem. De que nós já estamos no caminho. De que eu e você, nós ainda estamos caminhando por esse caminho santo, mas nós ainda não chegamos lá. E aí a gente chora, desanima, fica triste. Às vezes a gente pensa em voltar para trás, às vezes a gente pensa em desistir desse caminho e voltar para a cidade da destruição, como no caso do peregrino. A gente pensa em deixar tudo de lado, a gente pensa em deixar o arado e olhar para trás. É assim a nossa vida. Mas aí é hora de eu e você lembrarmos: o teu Senhor vem. Fortaleça suas mãos. Fortaleça suas mãos, o teu Senhor vem. Abra por favor a sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, 4. Texto preferido do seu pastor. Apocalipse 21, 4. Olha para você que chora. Olha para você que experimenta a sequidão do pecado. Ouve você, para quem a vida parece não ter graça, que perdeu o prazer nas coisas de Deus, cujas dificuldades estão tentando sufocar a alegria de ser filho do Senhor. E Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá sequidão de vida, já não haverá surdo, já não haverá cego, já não haverá leão devorador, já não haverá falta de fé, já não haverá tentação, já não haverá diabo, já não haverá sua carne pecaminosa, já não haverá o seu ódio, já não haverá o ódio dos outros contra você, já não haverá mais falta de perdão, já não haverá mais quebra de relacionamento, já não haverá mais desamor entre pais e filhos e entre filhos e pais, já não haverá mais desamor entre irmãos, já não haverá mais desavença entre irmãos de igreja, já não haverá mais fofoca, já não haverá mais ressentimento, já não haverá mais hipocrisia. Mas haverá só um trono diante do qual todos nós nos prostraremos e vamos cantar por toda a eternidade: digno é o Cordeiro, digno é o caminho santo que foi aberto para que eu chegasse nesse lugar maravilhoso. Oh, como eu desejo esse lugar, como eu desejo chegar nesse lugar santo. Como eu desejo que cada um dos meus irmãos esteja comigo nesse lugar. Como eu desejo poder fazer parte de uma igreja em que eu possa abençoar a vida de cada um de vocês e vocês abençoarem a minha, para que nós permaneçamos nesse caminho santo. E mais do que isso, nós possamos trazer aquele que é louco, que é cego, que é surdo, aquele que está com o joelho vacilante, para se colocar de joelhos diante do Senhor Jesus e firmar a sua vida nesse caminho santo. Como eu desejo que meu filho conheça esse caminho e jamais erre por ele. Se você ainda não entrou por esse caminho santo, querido, considere a sua vida. Considere a sua vida. O que tem sido a sua vida? O que tem sido a tua existência? Há pouco tempo atrás, eu conversava com uma pessoa. E não adianta olhar para o lado, ela não está aqui hoje. Essa pessoa não está aqui hoje. Uma pessoa cuja vida estava um deserto. Um deserto. De ilusão, tristeza, sofrimento, morte.
E eu só fiz uma pergunta a ela, e eu faço essa pergunta a você hoje. Vale a pena? Tem valido a pena? Tem valido a pena para você que me assiste aí de casa? Tem valido a pena? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e fazer tudo aquilo que te der na cabeça, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Talvez você já tenha entrado por esse caminho santo. Talvez você já tenha entrado. Mas você se esqueceu já de ir para onde você vai. E aí você fica que nem bolinha de fliperama, sabe? Batendo de um lado para o outro na parede do caminho. Olha para frente. Para frente. Para frente e para cima, para o alto e avante. Para o alto e avante. Que é para onde a gente deve ir. Ah, querido, se você se lembrasse do céu a cada segundo da tua vida, se você se lembrasse desse vale florido para onde você está indo, se você se lembrasse do preço que foi pago para que você andasse por esse caminho santo e não errasse por ele, você faria as coisas que você faz, eu faria as coisas que eu faço. Mas a gente perde essa perspectiva. Jesus é esse caminho, não há outro, não há outro. Só há um caminho estabelecido por Deus, para que nós possamos nos achegar a Ele, ao seu trono de glória, para Sião celestial, onde Ele habita para todo sempre. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ou você entra por Ele, ou o seu destino é o inferno. Hoje em dia não está na moda pregar isso não. Quanto você deve ouvir isso, né, Elton? Hoje em dia não está na moda você pregar isso não. Mas por amor a você eu tenho que dizer isso. Ou você entra pelo caminho que é Jesus Cristo, ou o teu caminho é a perdição e o deserto eternos. No princípio, é